Oi, turma do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 19, Preparação para o Armagedon Espiritual. Havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas, quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana estivemos visitando grupos de familiares que haviam sido convidados à reconstrução da nova terra e à felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivéramos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo. Então, esse que vai reencarnar, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a soturna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Ou seja, o indivíduo, quando ele tem uma evolução moral grande, mesmo que ele nasça num lugar extremamente violento, né, com crime, com coisas hediondas mesmo, ele nasce ali naquele meio, mas o meio não influencia ele, porque ele tem um patamar, né, evolutivo grande e ele não se deixa contaminar. Então, quantas pessoas que nascem em lugares assim, a gente vê que dá excelente jogador de futebol, enfermeiro, médico, eles se formam, independente do local, né? O ser humano tem muito disso, de discriminar aquele que mora num local pobre, violento, né? É isso que eu tentei fazer a vida toda, né, no meu lado profissional, mostrar para os meus alunos que mesmo o lugar onde eles moravam, a família que eles tinham, era para ser respeitado, mas não era para ser seguido. Dava para eles poderem ter uma nova vida, uma nova oportunidade, e partindo dessa nova vida, nova oportunidade, eles também trazerem luz, trazer soluções, ajudar outras pessoas a também evoluir. Então agora eu me identifiquei muito com essa parte aqui, porque bola dentro, né? Patrícia fez certo, né? Então é tão bom a gente saber que a gente fez certo, né? O meu trabalho era esse, o meu trabalho era mostrar para as crianças que, independente do local, das pessoas que eles tinham em volta, eles poderiam se safar daquilo. Eles não precisavam, porque o pai e a mãe usam droga, eles não precisavam usar droga, porque a mãe era prostituta, não precisava andar com as roupas parecidas com a da mãe. O pai bebia, não era para seguir aquela história do pai beber, né? O pai jogava futebol no final de semana, largava a mãe sozinha dentro de casa e ia beber com os amigos. Só um futebolzinho, um churrasquinho. Não era para ter aquela vida. Então, muitos alunos meus que não seguiram seus familiares, que seguiram os exemplos que foram dados dentro da sala de aula, eu tenho muitos que falam isso. Professora, se não fosse as suas aulas, se não fosse os amigos que a senhora trouxe, né, os exemplos que a senhora trouxe para a gente, talvez a gente teria entrado para o mundo do crime, para o mundo das drogas, né? Ontem à noite eu estava conversando com uma aluna no telefone. Ela está casada, ela tem o filho dela, e ela falando: professora, eu me desvinculei de tudo e de todos para viver a minha vida de casada com meu marido, com meu filho, daqui ter uma nova história, né? Então eu não sei como é que tá a vida na vila que eu morava. Então, assim, a nossa base é onde nós estamos, beleza. A família é super importante, ótimo, mas às vezes a família não tem para dar. Às vezes a família não tem o preparo que aquele ser que é um pouco mais desenvolvido precisa.
E às vezes é o contrário, a espiritualidade trabalha aquela família para receber aquele ser, para que ele mostre o caminho para todos. Então a gente não pode nunca falar, né? Eu sei mais do que o meu filho. Não, o filho tem que respeitar o pai e a mãe, isso é fato, né? Não é o cachorro, o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Mas não significa que por você ser pai e mãe, você saiba mais do que o seu filho. O contrário também pode acontecer, né? E é isso que o texto está mostrando, que a questão de respeito tem que ser mútuo, né? Você vai auxiliar o seu filho, mas isso não significa que ele tenha menos conhecimento, menos moral do que você. O contrário também pode acontecer. Mas aí eu volto a repetir. Encarnados, filho deve respeitar pai e mãe, né? Não deve mandar em pai e mãe, isso não existe. Mas deve haver esse respeito. O pai e a mãe também não pode achar que filho é burro, que é uma tábua rasa, que não sabe nada, porque ele é que veio depois. Isso não existe, né? Por outro lado, o filhinho de Alonso e Eunice deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se ouvidam do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigente e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos. Analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, podíamos antever um mundo sem fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis e principalmente sem a miséria moral, que desapareceria, dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odiendas contra as criaturas. Então, toda essa transformação moral, esses espíritos superiores que vinham de Alcione, né, para dar uma alavancada no nosso adiantamento espiritual, eles estavam sendo atacados também pelo plano inferior, sempre, né, gente? Já perceberam que toda vez que vocês falam assim, amanhã eu vou levantar e vou comprar uns doces, vou levar num orfanato aí, num abrigo de crianças, vou levar lá uns doces para essas crianças, ou eu vou lá fazer uma visita para os idosos, ou eu vou fazer uma ação entre amigos para poder ajudar uma ONG, um instituto, ou eu vou fazer uma arrecadação de cobertor para os moradores de rua. Toda vez que vocês tentam se programar para fazer o bem, acontece alguma coisa que impede essa ação. Eu não sei como que eu vou explicar isso para vocês, mas comigo acontece sempre, né? E eu passo por cima. Eu falo, não é para fazer? Agora é que eu vou fazer mesmo, né? Eu enfio na minha cabeça que eu quero ajudar alguém, eu vou ajudar. E vou ajudar com toda a força. Mas não deve, não sei o quê, eu fico doente, dá uma dor de dente, acontece alguma coisa, não tô nem aí. Eu vou lá e faço do mesmo jeito. Porque eu sei que é alguma coisa do outro lado que não quer que eu faça o bem. Então eu vou fazer. Não interessa, o que vier para me impedir, eu passo por cima. Eu vou lá e faço. Seja o que Deus quiser. É dor de dente? Vai ficar com dor de dente. É problema de saúde? Fica com problema de saúde. Não tem problema. E eu começo a mexer com essas energias de ajuda a alguém, sempre acontece alguma coisa para me impedir. E eu não deixo impedir, não, né? No meu trabalho, 32 anos, mais de 32 anos, todos os projetos que eu desenvolvi acontecia alguma coisa. Teve um que era um concurso que eu estava participando pelo Instituto Tadeu José de Moraes em Suzano, e a gente estava encerrando o projeto e eu tinha que entregar no final do dia daquele encerramento, eu tinha que entregar, acho que eram 5 apostilas
no instituto para o concurso. E esse concurso valia prêmio para os meus alunos, né? Ah, mas aconteceu de tudo naquele dia. A tal da diretora com uma outra funcionária, elas pegaram, cada apostila devia ter umas 200 folhas de sulfite impressas, né? Na hora de fazer a... como é que chama? Meu Deus do céu. Quando você encaderna, né? Na hora de encadernar aquelas apostilas, 5 apostilas cada qual, com umas 200 folhas. Elas embaralharam todas as minhas folhas, todas. E eu estava fazendo encerramento de projeto na escola, tinha que terminar, os convidados estavam lá, tinha que homenagear pessoas, tinha uma sala ambiente que a gente ia fazer, que era um túnel onde as pessoas entravam e era para sensibilizar as pessoas. O túnel escuro, né? Nós montamos com carteira, com saco de lixo preto, então ficou aquela coisa bem escura. Lá dentro do túnel, cada criança simulando, né? Como se fosse um drogado, oferecendo droga, uma prostituta, um outro cheirando. Então, assim, locais horríveis, que a pessoa entrava no túnel e ia vendo o consumo de droga, o que aquilo traz para a vida da pessoa. E no final do túnel, aí tinha 2 caminhos, né? Um religioso, né, de família e tal, e o outro que era morte ou cadeia. Que quem consome a droga, né, ou ele se salva através da religiosidade, ou ele acaba da família, ou então ele acaba morto ou preso. Bom, enfim, para montar esse túnel, precisava de muita gente para me ajudar. Eu não ia conseguir fazer sozinha. Então, tava o túnel para ser montado, tava as apostilas para ser feita, encadernar, e eu ainda tinha que homenagear as pessoas que vinham para o encerramento do projeto, que as crianças apresentavam dança, música, leituras, né? Poxa, tinha que fazer tudo aquilo de uma única vez. Era o bem para todo mundo, né? Era devolver aos parceiros um agradecimento, um gesto de gratidão por tudo que eles fizeram durante meses com os meus alunos, o encontro dos alunos com essas pessoas novamente. Era o momento de encerrar um projeto e colocar tudo no papel, valendo prêmio para os meus alunos. E ainda tinha esse bendito túnel para ser montado, que era a parte de sensibilização do projeto, que era a prevenção de drogas. Tudo na minha cabeça. E tudo caindo na cabeça, porque o diretor não me ajudava, os funcionários, eram 2 só que me ajudaram, numa escola que tinha uns 10 funcionários na época, o resto só torcia contra. A própria diretora que estava lá torcia contra. Aí tudo em volta conspirava para que nada desse certo. Sabe quando você faz uma coisa e quebra 2? Era assim. Naquele dia eu falei, meu Deus, como eu tô sendo atacada. Mas sabe quando a sua vontade é maior do que o desespero? Mesmo, né? Eu quase tive um AVC. Aqui assim ficou com as veias tudo alta. Meu pai chegou em casa, eu falei assim, olha, as apostilas, quando eu vi que elas bagunçaram tudo, peguei toda aquela papelada, enfiei no braço, vim para casa. Deixei meus alunos montando o túnel, eles fizeram hora extra esse dia, meus alunos foram o máximo. Eles montando o túnel na escola, eu vim para casa, separei em cima da cama do meu filho, coloquei todas as folhas e fui separando. Meu pai chegou, eu tava toda vermelha, aquelas veias tudo alto aqui. Meu pai, Patrícia, o que é isso? Você vai ter um AVC. Eu falei, pai, depois a gente vê. Agora eu só preciso separar isso aqui. Aí meu pai apareceu do nada. Eu não chamei meu pai nem sabia que eu estava em casa. Ele veio, porque como sempre ele vinha sem me avisar. Ele veio de repente, ele nem sabia se eu ia estar na escola ou não. Aí eu falo, quem é que mandou meu pai aquele dia? Aí meu pai sentou comigo aqui e foi me ajudar a separar, do jeitinho dele, coitado. Porque ele não entendia nada também, né, das folhas. Mas ele me ajudou a separar, consegui encadernar, consegui ir lá fazer o encerramento do projeto, homenageei as pessoas, os alunos do meu lado o tempo todo. Quando terminou a homenagem, 5 horas da tarde eu estava lá em Suzano entregando as apostilas. Mas foi aquela correria para tudo dar errado. E no final das contas nós ganhamos ainda o prêmio para os alunos, no final do projeto. Então assim, vale a pena a gente combater o mal, por mais difícil que seja. Agora tem pessoas que não, na primeira dificuldade falar, não deu certo é porque não tem que dar. Ei, para com isso. Não deu certo porque tem a ação do outro lado, que não quer que você dê frutos. Aí é que você tem que insistir, aí que tem que dar certo.
Mas isso depende do que você está fazendo e qual é a intenção que você tem. Se a intenção não é capricho, se a intenção não é vaidade, se a intenção não é egoísmo, Deus está abençoando. Agora, se a intenção é o contrário, aí você está na mão das trevas, né? Aí, lógico, vai dar errado do começo até o fim. E isso serve para tudo. Pro lado profissional, pro lado emocional, familiar, né? Então, a gente tem que estar atento, por isso que Jesus falava, orai e vigiai, esteja atento, né? Nas suas intenções, nos seus sentimentos. É isso que vai te valer a pena, né? Se a tua intenção é fazer o bem, lógico que vai acontecer de tudo para não acontecer. As trevas não querem que as coisas dê certo. Mas se insista, continue, vai dar certo. Só que a gente paga um preço para dar certo, não vai ser de graça, gente. Lamento, né? Quem quer o bem vai apanhar. Então aqui o texto está dizendo para a gente que, independente das dificuldades, eles mandaram espíritos bons para dar uma alavancada no nosso planeta, né? E eles estão situados em todos os lugares, não é? Eles são evoluídos no conhecimento, então eles são ricos porque eles estudam muito. Às vezes lá naquele lugarzinho pobre, naquele lugarzinho onde tem muita violência, muito crime, é onde eles estão. É por isso que a escola pública é tão importante, eu bato muito nessa tecla. A escola pública não é, o nome fundamental não é à toa, porque é fundamental na vida dessas crianças. Essas crianças que estudam em escola pública porque não têm condições de pagar uma escola particular. Então precisa ser investido nessas escolas muito, a questão da moral, a questão dos princípios, os valores, precisa ser trabalhado isso, porque quando o cara tem princípio e valor, ele não abre mão disso por nada, ele vai ser ético no trabalho, ele vai ser dedicado, ele vai fazer a mais do que se pede. Não importa o cargo que ele vai ocupar. Vejam bem, eu tenho um carteiro aqui que ele é uma maravilha. O cara que todo mundo olha assim e fala, nem precisou de muito estudo, porque ele só tem que pegar um pacote lá e entregar aqui. Mas eu tenho um cara que ele é fenomenal, ele faz muito mais do que o serviço dele. Se ele me encontra em casa, ele deixa o pacote. Se ele não me encontra, ele procura nos vizinhos quem pode ficar com o meu pacote. Se eu consigo assinar o papel, ele deixa eu assinar. Se ele vê que eu não estou conseguindo, porque eu não tenho músculo, né? Ele assina por mim. Então, a moral que aquele cara tem, o princípio de valor que o meu carteiro tem, nenhum advogado talvez tenha. Então, não é o cargo, não é a profissão, não é o lugar, é a pessoa. A gente tem que observar a pessoa. Quando eu trabalhava com os meus alunos, eu não olhava o Zequinha, que tinha uma boa família estruturada, a Mariazinha, que tinha uma família completamente desestruturada. Eu tratava todo mundo por igual. A mesma oportunidade que eu dava para o Zequinha, eu dava para a Mariazinha. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque no meio dessas pessoas, tem aqueles que precisam muito dos princípios e valores para se estruturar. E tem outros que já vêm com essa bagagem. Então, a gente tem que valorizar cada um dentro da sua competência, da sua habilidade. A gente tem que ver as pessoas que estão em nossa volta com amor, não como um objeto, não como algo que eu vou usar. Hoje em dia está muito isso, as pessoas usam umas às outras. Não quero nada sério, não, só quero curtir, né? Esse negócio de só quero curtir é o fim da picada. Ninguém é objeto para estar só curtindo, não. Tem que ter um elo de amizade, de respeito, de amor, tem que ter. Nós temos que abrir os olhos para isso, porque quanto mais brecha a gente dá, mais a espiritualidade inferior trabalha. E aí a gente não quer isso, a gente não quer que reencarne espíritos inferiores, a gente quer que reencarne espíritos mais superiores para alavancar o nosso planeta e alavancar, consequentemente, as nossas vidas também, não é? Ontem o cara da EDP veio aqui, com o celular dele acendeu e apagou a luz da minha casa inteira. Eu falei, opa, peraí, você vai me explicar como é que funciona isso? Eu falei, aí, professora, tem até um aplicativo aí que se você usar na sua casa também faz isso. Eu nunca tinha visto, né? Eu já ouvi falar, mas ver ali de perto, porque eu sou Santo Tomé, eu gosto de ver. Eu não tinha visto isso ainda, porque para apagar e acender a luz da casa inteira, o cara tinha que subir no poste, desligar fio, ligar fio de novo. Hoje não, é no celular na mão dele. Se ele passar aqui na rua com aquele celular, ele liga e desliga a minha casa. Oxe, como é que pode isso?
Se a gente está avançando tanto nessa parte, por que que não avança na parte moral? É isso que eu não entendo. A parte de inteligência tá indo, mas a parte da moral tá ficando. E isso não é bom. A gente tem que equilibrar as duas. Nós temos que ter o avanço da inteligência, mas nós temos que ter o avanço moral juntos, para se tornar um espírito melhor, para fazer o melhor. É para isso que nós estamos aqui. Então eu vou parar a leitura, porque eu já falei demais. Já deu 20 minutos aí de vídeo, né? Mas tem muito a aprender com esse livro, viu, gente? Realmente eu gostei muito desse livro. E que a gente aprenda cada vez mais, né?